Boa noite àqueles que porventura já estejam conectados conosco para mais este culto de louvor e adoração ao nome de nosso Deus. Nós hoje estaremos buscando dar continuidade ao estudo sobre o processo de fortalecimento que aconteceu na vida de Abacuque, e nós esperamos contribuir para que esse mesmo processo aconteça conosco. Nós vamos iniciar o nosso trabalho convidando os irmãos a que oremos ao Senhor. Busquemos a presença do Senhor em oração. Vamos, pois, então, orar ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, nós pedimos neste momento, Senhor, que nos abençoes naquilo em que vamos tratar sobre a Tua Palavra e no culto que queremos Te prestar. Sabemos que sem a anuência do Teu Espírito Santo, esta reunião não passará disto mesmo, de uma reunião, mas com a ajuda do Teu Espírito, esta reunião se tornará em um verdadeiro culto de louvor e adoração ao Teu nome. Este é o nosso objetivo. Por isso nós Te rogamos a Tua ajuda, rogamos, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja dirigindo nossas mentes, nossos corações, nossos lábios, em tudo que faremos, pois fazemos para o Senhor. Nós oramos assim, certos da Tua bênção, certos da Tua atenção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas aos irmãos e desejar que sejam momentos agradáveis, edificadores, onde nós possamos não apenas nos rever virtualmente, mas também possamos interagir espiritualmente. A saudade é grande, nós sabemos, mas a Bíblia diz que há um tempo para tudo. E lá no texto diz tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Por enquanto, estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar, mas retornará o dia em que nosso prazer será pleno, pois chegará o dia de abraçar. Então vamos aguardar com tranquilidade, com fé, com esperança, porque assim fará o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a que façamos a leitura no Salmo de número 67. Os irmãos que estiverem em condições de nos acompanhar, de alguma forma, façam isto. Ou simplesmente ouçam a leitura que faremos neste salmo. Salmo 67. Leiamos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe,
e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Eu quero convidar os irmãos para que cantemos um hino, o hino de número 392. Desculpem, hino de número 177. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de trabalhar, mesmo em tempestade vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus. Amém. Os irmãos devem observar que este hino está plenamente de acordo
com o texto que nós usamos de Abacuque para embasar o estudo que estamos fazendo desde a semana passada. Abacuque diz que, mesmo em meio a tantas dificuldades, né, ele continuaria confiando no Senhor, firme nas promessas. O hino tem tudo a ver com o que nós estamos falando aos irmãos nesse estudo. E agora eu gostaria de passar para os irmãos alguns pedidos de oração que nós temos. Nosso irmão Roberto, ele me informou que a sua filha está melhor, mas ainda carece das nossas orações, a Gabriele, né? Então pede que nós continuemos orando por ela. A irmã Sônia, a Sônia do Erivaldo. Eu sempre falo Erisvaldo porque era o nome de um presbítero lá de Miguel Calmon. Aí eu confundo, os nomes são muito parecidos, com a diferença do S. É o Erivaldo. Estão pedindo pela família do pastor Flávio, que faleceu, a esposa dele. Então, orar pela família, pelo pastor Flávio, da Igreja Congregacional de Itaburaí. A sua esposa veio a óbito. Nós sabíamos que o quadro dela era muito difícil. Então, estamos aqui pedindo oração por ela. Aliás, por ele e pela família, pelos filhos, né? E lamentamos a perda do nosso irmão. O pastor Lael, pastor da Igreja Presbiteriana de Pendotiba, ele é do Presbitério de Niterói. Ele também está pedindo em favor do seu irmão, que também é pastor, o irmão Lael. Então nós orarmos em favor dele, pois contraiu a Covid-19, ok? Então vamos lembrar de orar pelo irmão do pastor Lael, e é pastor também. Se não me falha a memória, eu esqueci o nome dele, não sei, acho que é Pedro, eu não sei. Eu vou depois verificar esse nome para passar para os irmãos. A nossa irmã Júlia, esposa do diácono Marcelinho, diácono Marcelo, né? Mas é o Marcelinho, que o pai também é Marcelo e é diácono. Pede oração por sua tia que está internada em Macaé. Ela teve uma isquemia e o seu nome é Ângela, a tia da Júlia. Ok? A irmã Rogéria pede pelo presbítero Marcos e também pela tia dele, a Débora, que está enferma. A Débora parece-nos que tem assistido, né, nossas reuniões online, e o presbítero presbítero Marcos Pimenta, ele tem sentido um desconforto cardíaco já há mais de uma semana, bem mais que isso. Já esteve no médico já umas 2 ou 3 vezes, que eu saiba, e como ele tem já um histórico, né, de comorbidade nessa área, vamos orar pelo nosso irmão, ok? Eu já falei do irmão Lael, né? Quero também agradecer aos irmãos, pedir aos irmãos que agradeçam a Deus pela viagem do presbítero Marco Inácio, que já retornou de São Paulo, trazendo neném da Joelma, desculpa, da esposa do Gilson, né? Do Gilson. Eles fizeram uma boa viagem. E vamos também continuar agradecendo a Deus pela restauração do templo que está sendo feita pelo irmão Clair e com a ajuda do Wellington, né, algumas vezes. E o trabalho está praticamente na reta final. E Deus tem abençoado o presbítero Clair, dando condições físicas para ele realizar esse trabalho.
Bom, eu não tenho aqui nenhum outro pedido de oração, né? Mas agradeço ao pastor Geomário, que acredito esteja nos assistindo nesse momento, e vamos orar, né? Pelas igrejas, pelos profissionais de saúde que estão na frente. Vamos orar pelos nossos irmãos lá da Missão Kaiowá. Muitos índios tiveram esse problema. E o pastor Teotônio Bragança, que veio a óbito essa semana, no início da semana, é muito conhecido da nossa região. Eu achei estranho porque no histórico que colocaram dele, esqueceram de colocar a igreja do Sinai, o presbitério de Niterói. Ele foi pastor ali um bom tempo e foi pastor do nosso sínodo muito tempo, né? O Teotônio, o reverendo Teotônio Bragança. Mas está com o Senhor, faleceu aos 92 anos de idade, mas deixa muita saudade em nosso coração. Assim como João Gomes Neto, José Augusto Grassini, Gedeão de Paula, Felipe Dias, Antônio Elias, homens que conviveram conosco e nos influenciaram bastante em nosso ministério, né? Além de outros que nós poderíamos citar aqui. Então vamos orar, mas antes da oração, eu quero ler o Salmo 29. Quero ler o Salmo 29. Desculpa, irmãos, eu estava no livro de Jó, mas já estou me corrigindo. Eu achei estranho, né, o texto, mas a voz de Deus na tempestade, Salmo 29, ok? Então vamos ler este salmo com os irmãos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Fica muito claro aqui, meus irmãos, a referência ao poder de Deus voltado para o bem do seu povo. No verso 11 nós lemos isso. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Antes, Deus é mostrado como todo-poderoso, como Ele não há nenhum outro. E para acalentar os nossos corações, o salmista, no último verso, então justifica essa exaltação da pessoa de Deus, dizendo que este Deus, o Deus que nós servimos, o único Deus, Ele dá força ao seu povo.
Ele abençoa com paz o seu povo. Não apenas com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos existenciais. É o nosso Deus. Então nós podemos ficar tranquilos e confiar que o Senhor está nos fortalecendo e trazendo paz aos nossos corações, mesmo em meio às muitas dificuldades. Então, se você precisa do socorro de Deus, seu pedido não está aqui, seu nome não apareceu, e você que tem o seu nome aqui, cujo pedido está presente, creia nisso, confie nisto. Deus é poderoso, é o único que tem poder. E com este seu poder e o seu amor, Ele nos dá força e paz. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Tu que és o único Deus, Tu que és único em força e poder, domínio sobre todas as coisas, Tu que és o Deus único, Criador dos céus e da terra, e que criou a cada um de nós. Senhor que nos deu vida, que também nos dá força e paz. É ao Senhor que nós estamos rogando o Teu socorro. É ao Senhor que nós estamos rogando em favor dos nossos irmãos enlutados, os nossos irmãos que estão na frente de batalha contra esta enfermidade, os nossos irmãos que ainda estão enfrentando a enfermidade em seus corpos. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia, acalentando os corações dos enlutados, restaurando as forças do enfermo, tratando também com os nossos problemas existenciais, posto que muitos destes problemas são usados às vezes pelo inimigo para tentar tirar a nossa fé e a nossa esperança. Portanto, Senhor, confirma no coração do Teu povo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confirma, ó Deus, no coração do Teu povo que os problemas podem vir, as situações podem até se agigantar diante de nós, mas nada é maior que o Senhor. E o Senhor sempre nos leva em triunfo, porque, como diz o Teu servo apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai Celestial, confiados na Tua graça e na Tua misericórdia, nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos fazem anotações ou guardam as informações de uma semana para outra. Por isso é que eu acho interessante fazer um retrospecto, se bem que rápido, a respeito do que estamos falando. Nós estamos falando sobre o texto de Abacuque, o capítulo 3, onde Abacuque faz uma declaração extraordinária, uma declaração que muita gente repete de forma talvez não mecânica, mas de forma a não pesar exatamente o que significa isso. E a declaração começa no verso 17. Ele fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corças, e me faz andar altaneiramente. Olha, esse homem chegou a um nível de fortalecimento
poucos chegam. A simples repetição deste texto, que muitas vezes é usado por pessoas como simples mantra ou como uma expressão para fortalecimento, não foi assim que Abacuque usou ou revelou isto. Por trás disso há uma história. Por trás dessa declaração de Abacuque há uma história. Eu falei na semana passada sobre a expressão latina status quo ou status quo, alguns falam acentuado, outros não, que é o nosso estado atual, é muito idêntico ao que estava acontecendo no tempo de Abacuque. Um tempo em que ele dividiu com outros profetas, cada um numa área, numa região, e ele estava vivenciando ali uma situação terrível de injustiça. Nós vemos isso no primeiro capítulo, o lamento dele, porque inclusive o livro de Abacuque basicamente são perguntas, questões que ele levanta de forma muito santa, de forma não ofensiva para com Deus. Como muitos de nós temos feito agora, olhando para o cenário político, olhando para o cenário da saúde pública, olhando para o cenário econômico e tantas outras coisas, não apenas no Brasil, mas no mundo. Naquela época era só no Reino de Judá, mas agora nós olhamos para o mundo todo. Então, nós vemos que o status quo daquela época é idêntico, ou talvez fosse até pior, do que o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O livro de Abacuque, escrito lá por volta do ano 600 e pouco, ele lembramos que Jeremias já havia definido a pessoa de Eliaquim, que passou a ter o nome de Jeoaquim, né? Foi mudado pelo faraó Neco, e mudou o nome dele, uma vez que Joacás havia substituído seu pai, Isaías, né? Josias, um grande rei, um excelente rei, só que seu filho não andou nos seus caminhos. E foi justamente nessa época onde havia injustiça, suborno, corrupção, tudo que a gente vê hoje já havia naquela época também. Então, situações bem parecidas, ao ponto de, hoje, muitas pessoas também estarem questionando a Deus: Senhor, até quando a gente vai viver isso? Injustiça por todo lado, imoralidade, corrupção, avareza, né? O nosso rei, ele é injusto, é corrupto, e, enfim, tudo de ruim. Descreve-se ali um quadro terrível. Mas Abacuque, depois de falar isto, reclamar, perguntar, ele também vaticina, né, o êxodo do povo de Judá com a invasão de Nabucodonosor. Nabucodonosor invade ali o reino, leva cativo os jovens, entre eles Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós conhecemos bem essa história. E esse exílio foi profetizado por Abacuque. E ele ainda usa duas regiões para exemplificar isso. Temã e Parã eram lugares famosos e de onde se esperava viessem dominadores, líderes, e o povo temia quem vinha desses lugares. Então ele faz aí um jogo de palavras, né? Vem de Temã, Todo-Poderoso. Vocês não precisam temer homens, não. Temam a Deus. Porque se vocês esperam que lá de Temã, de Parã, venham algozes, dominadores, vocês não sabem,
o que significa cair na mão de Deus. Ele vem e ele vai entregar o povo nas mãos dos ímpios. E aliás é um outro questionamento que Abacuque faz. Por que o Senhor está entregando o povo na mão dos ímpios? Mas depois ele entende que Deus tem a sua forma de tratar com o seu povo. E sendo assim, né, aquele povo era descendente dos caldeus, Deus usa esse povo para escravizar aqueles irmãos. Enfim, é nesse cenário, né, que nós estamos tratando do assunto, onde ao final da carta, do livro, Abacuque faz essa declaração maravilhosa. Como é que pode alguém manter a fé, a esperança, alguém manter essa disposição favorável, uma vez que ele próprio diz que a situação poderia ser a pior possível, mas ele jamais deixaria de confiar em Deus? Então é isso. Essa é a nossa, como eu direi, é a nossa temática e o rumo da nossa conversa. Nosso irmão Abacuque, que era muito amoroso, demonstrava para todo mundo o grande amor que ele tinha por Deus, daí colocaram o nome nele, ele era conhecido por esse nome. Abacuque significa o abraçador, aquele que abraça, e abraça com afeto, com carinho, abraça sempre, abraça com devoção, é o abraçador. E eu disse na semana passada que aquela declaração de Abacuque, essa declaração que ele faz no capítulo 3, não é uma declaração que aconteceu assim. Bom, eu acho que eu vou fazer uma declaração, vou mostrar fé, vou incentivar o povo a confiar, e eu vou escrever o que aqui? Bom, eu vou dizer isso. Não, meus irmãos. Nós precisamos entender uma coisa. Eu disse na semana passada, essa declaração de Abacuque é o resultado de um processo de vida. Ninguém chega a uma decisão dessa, a uma declaração dessa, que perspassa o tempo, os anos, os milênios, assim, porque eu resolvo escrever isso. Não, é um processo. E é justamente esse processo que levou Abacuque a um fortalecimento tal, ao ponto de fazer essa declaração, que eu espero que nós também passemos por ele. Ninguém consegue declarar e vivenciar esperança, fé e tudo isto aqui que nós estamos falando, que Abacuque falou, sem que tenha um histórico, um processo. E eu chamei a atenção para o fato do capítulo 1, verso 2, apenas o verso 2, ali eu destaquei 5 coisas. Tratamos de 2 praticamente. Hoje trataremos de outra. Primeiro eu disse, ele fala assim, tenho ouvido, ele diz isso, tenho ouvido, Senhor. Deixa eu só voltar aqui. Ele primeiro diz assim no verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Desculpe, bom, isso aqui é no capítulo 1, né? Então, nesse momento aqui, ele está lamentando, ele está clamando, ele está angustiado. Aí no capítulo 3, o verso 2, ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. E eu chamei atenção para essa expressão, eu tenho ouvido. Falei sobre isso, não vou falar mais, esgotei aí pelo menos suficientemente esse tema. Ouvir o Senhor. E os homens não estão, mesmo dentro das igrejas, não estão parando para ouvir o Senhor. Citei até o verbo grego akouo, que significa captar, entender, decodificar, trabalhar e não apenas permitir que o som seja propagado na caixa craniana. Isso também pode ser entendido como ouvir para nós, mas para os gregos não. O som entrou, reverberou, o cérebro gravou e tal, lá eu ouvi.
Ah, eu não ouvi porque eu sou surdo, ouvi porque eu tenho que tudo funcionando. Para o grego, ouvir é muito mais que isso. Discutimos esse assunto. Depois, ele diz, estou alarmado, estou alarmado, estou alarmado. E discutimos essa matéria também. Eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Essa capacidade do ser humano de perceber através de um insight. O insight é uma palavra alemã, se não me falha a memória, que significa uma percepção rápida com um domínio rápido do que está acontecendo. Uma percepção e um domínio e um esclarecimento mental imediato de um fato. É como se você, assim, vamos falar bem popularmente, você pega na hora a ideia da coisa, né? Ou pode não ser imediatamente, mas você trabalha isso, esse insight, essa capacidade de perceber com toda a propriedade o que está acontecendo. Ele faz isso. Ele diz, eu estou alarmado. Vocês lembram daquele personagem do professor Raimundo que diz assim, captei vossa mensagem. E captou nada, ele sempre errava. Mas o insight funciona mais ou menos assim, captei a mensagem. E esse moço captou a mensagem perfeitamente. Discutimos sobre isso. Essa capacidade de perceber, ela tem um aspecto espiritual. Quem não está ligado espiritualmente não percebe mesmo não. Mas quem está ligado, quem é abraçador de Deus, percebe. Mas depois eu dei um toque, mas não explanei tudo sobre o avivamento. E ele diz assim, aviva a tua obra, ó Senhor. O coração alarmado de Abacuque o levou a ansiar pelo avivamento. E ele clama. O texto mostra isso, originalmente, que ele não está apenas falando, Senhor, que tal se o Senhor avivasse a sua obra para mudar esse quadro? Não é isso não. Ele clama, ele geme, ele roga, aviva a tua obra, Senhor. Nós temos um hino que fala sobre isso. A começar em mim, e que comece por mim o avivamento. Nós temos um hino no nosso cenário que fala isso. Temos um cântico também, avulso, que fala sobre isso. Diz assim, a começar em mim quebra corações, esse é o cântico. Mas o hino que nós temos, que fala sobre avivamento, diz que comece em mim. Que comece em mim. Acredito que Abacuque tinha essa mentalidade. Ele estava alarmado não apenas com o status quo, mas ele estava alarmado e ele que era um abraçador de Deus, com a própria situação dele, que sofre influência. Nós, por mais santidade que busquemos, nós sofremos influência do meio em que estamos vivendo. E às vezes nos acostumamos com a situação em que estamos. Isso é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Então, agora, na sequência do processo de fortalecimento, para chegar a dizer o que Abacuque disse, a terceira colocação que eu faço é a seguinte, não apenas ouvir o Senhor, não apenas ficar alarmado, mas captar isto e ansiar pelo avivamento. Tem um filme que está sendo projetado aí, já há algum tempo, sobre a Rua Azusa, ou em inglês, Azusa Street, né? Eu vou dar uns traços rápidos sobre isso aí, coisa rápida, não vou me alongar não. Em 1910, a Igreja Assembleia de Deus deu início aos seus trabalhos aqui no Brasil, através de dois homens que entraram em Belém do Pará. Eles vieram da América do sul da América do Sul, não lembro se foi do Chile, acho que foi do Chile, não lembro, mas acho que foi. Eles eram missionários avivalistas. Eles chegaram em Belém do Pará, o Gunnar Wigren e Daniel Berg, né? Eles chegaram em Belém do Pará
e eles se agregaram a um grupo da Igreja Batista ali naquele lugar. Eles começaram a disseminar a doutrinação que eles haviam trazido dos Estados Unidos, ou haviam trazido deste movimento de avivamento que atingiu vários lugares, inclusive na Europa também, na Europa principalmente, dos Estados Unidos, migrou para a Europa, foi rápido, porque, deixa eu dizer aqui, nesta época estava efervescendo a doutrina espírita, ok? De Allan Kardec, e as reuniões, então aconteceu mais ou menos no mesmo período. E o Daniel Berg e Gunnar Wigren, eles entraram na Igreja Batista e eles não sabiam falar o português direito. E alguns irmãos da Igreja Presbiteriana deram aulas para eles de português. E eles aprenderam português com os irmãos da Presbiteriana. Só que eles fizeram um trabalho de disseminação de doutrina na Igreja Batista, em Belém, e aliciaram, desculpe a expressão que eu estou usando, aliciar, né? 17 mulheres, se não me falha a memória, e retiraram essas mulheres de lá e fundaram a Igreja Assembleia de Deus, em 1910. A Igreja Assembleia de Deus já fez 110 anos, né? Aqui no Brasil. Só que eles fundaram com essa doutrina que trouxeram da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Em 1906, 1905, né, um grupo de irmãos, agora vejam a coincidência, um grupo de irmãos, tá? De natureza afro, eles se rebelaram, não se rebelaram, eles foram expulsos de uma igreja batista em Los Angeles, olha só. E eles fundaram, abriram um trabalho para eles, esse trabalho começou a crescer, e para encurtar a história, houve um trabalho desse em que duas moças tiveram experiências estáticas, né? A gente chama de estáticas, fora de si, experiências pseudo-espirituais, onde aquilo foi identificado como o batismo do Espírito Santo. E eles começaram a disseminar essa doutrina. E aquilo ganhou força no mundo inteiro. Vinha gente do mundo inteiro para receber o que eles chamavam de Pentecoste. E vinham para receber isso. E a coisa cresceu bastante. Cresceu muito. Esse é o famoso avivamento da Azusa Street, da rua Azusa, que tem um filme rodando por aí. Bom, eu não concordo muito com a metodologia, como isso aconteceu. Eu sou amigo da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos pouquíssimas doutrinas divergentes, principalmente com respeito ao Espírito Santo. Mas as pessoas começaram a entender avivamento de uma forma totalmente errada. Ao longo do tempo, nós tivemos eventos absurdos, como, por exemplo, o sujeito, para provar que ele estava espiritualizado, ele tinha que praticar o cuspe de Cristo. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse negócio chega a ser jocoso. Gargalhada de Toronto, no Canadá. Supostamente o espírito tomava a pessoa e eram dadas gargalhadas extremas, aquela coisa toda. Tem outros sinais. Recentemente, não tem muito tempo, em termos de história, tivemos aqui no Brasil o famoso dente de ouro. Muita gente aparecia com dente de ouro, aquilo era... Então tem o pulo, enfim, o sujeito passando paletó no outro, derrubando todo mundo. Só que estudiosos, analistas, pesquisadores perceberam uma linha muito tênue, entre as atividades espíritas e também do baixo espiritismo, né, com esses sinais ao longo da história. Eu estou apenas citando pesquisas, não estou defendendo nenhum caso nem outro, mas a semelhança entre as práticas daqueles pseudo-avivamento, né, que chamam de avivamento, e as práticas espíritas, lembra que eu falei que estava muito próximo de Allan Kardec e na alta sociedade,
Engraçado, né? Só atingia a alta sociedade, tá? Então, eram práticas muito idênticas, como cheiros de rosas e outras práticas, vozes e psicografias, uma série de fatores que hoje nós evangélicos abominamos, porque sabemos que faz parte de uma seita herética e um movimento anticristão, mas naquela época misturaram tudo e de lá para cá nós temos um número muito grande de práticas que confundem as pessoas. E essas pessoas começam a identificar isso como avivamento. Quando Abacuque diz aqui, Senhor, aviva a tua obra, ele não diz reaviva a sua obra. Porque reavivar é tornar a da vida. Imagina um carvão que está em brasa, ele apaga completamente, você reaviva ele botando fogo de novo. Mas um carvão que está em brasa e que ainda não apagou totalmente, você sopra, abana e ele aviva. Ele não reaviva, ele aviva, porque ele já está vivo. Não está totalmente morto. Admitir que o cristão precisa de reavivamento é admitir que ele está morto. Teve uma época aí que a igreja presbiteriana lançou um projeto de reavivamento. Eu fui contra, eu falei com muitos colegas que aquilo estava errado. Você só reaviva o que está morto. E eu não estou morto. Abacuque não estava morto, o povo não estava morto. O servo de Deus não morre. O espírito pode diminuir o seu efeito sobre você, pode se apagar no sentido de diminuir o seu brilho, mas abandonar você, que é eleito de Deus, isso não vai acontecer nunca. Nenhum daqueles que são eleitos de Deus voltam a morrer. Já estavam mortos e foram vivificados. Que obra é essa de vivificação? Se Deus vivifica pelo Espírito, você aí com sua atitude, você morre de novo? Que isso? Isso não é arminianismo? Não é? Nós não estamos falando de arminianismo. Então, queridos, avivamento é uma busca sincera de um controle do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É uma decisão séria de buscar santidade, de dizer não ao pecado, de sofrer as consequências diante dos homens, diante das potestades, seja quem for, as consequências de uma postura inarredável diante da palavra de Deus e diante da pessoa magnífica de Deus. Correto? Então, quando Abacuque pede para avivar, aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. É isso que nós temos que entender. Eu não sei como vai funcionar isso, se eu não busco avivamento, se eu não busco uma melhora, se eu não busco santidade, se eu não busco estar cada dia mais perfeito diante do meu Deus, eu não sei como isso vai ser tratado por Ele. Mas uma coisa eu sei, condenação, não. Isso não deve me colocar numa posição confortável em pensar assim, então vou levar a vida do jeito que eu quiser, porque eu já estou eleito mesmo. Bom, esse raciocínio é de ímpio, perdido, condenado ao fogo do inferno. O verdadeiro eleito nunca pensa assim. Nunca. E o que nosso irmão Abacuque está dizendo aqui é uma ansiedade que ele tem para que aquilo que Deus começou se cumpra, como diz a palavra. Aquilo que Deus começou, a obra que ele começou, ele vai terminar. Agora, o avivamento não é uma simples decisão divina sobre o homem relapso. Bom, aquele meu irmão é relapso, aquele meu filho é relapso, ele não está nem aí, não busca nada, mas eu vou dar uma avivada nele. Não acredito nisso, não. Eu acredito que homens como o apóstolo Paulo, que tinham uma sinceridade profunda em servir a Deus, e o que ele fazia buscando servir a Deus. Ele se intitula fariseu de fariseus, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem sério, era um homem que realmente, dentro da sua concepção, ele estava servindo a Deus. É esse homem que Deus havia escolhido, que Deus aviva. Aviva. E com certeza,
Todos os eleitos de Deus, ele traz a vida num ato único, inicial, mas depois cada um de nós tem a obrigação de buscar andar nos caminhos do Senhor. E é o que a igreja, enquanto a igreja não entender isso, a igreja mundial, enquanto nós não entendermos isto, nós não vamos experimentar o avivamento no sentido de uma plenitude do Espírito em nossa vida. E enquanto nós não tivermos esse enchimento, né, assemelhado a uma embriaguez que toma domínio sobre nós, a igreja vai continuar nessa mesmice, não vai influenciar o mundo como deveria influenciar. Então, meus queridos, para chegarmos ao ponto, a declaração que Abacuque fez no capítulo 3, a partir do verso 17, nós precisamos buscar avivamento em nossa vida. Não é falar em línguas, não é fazer profecia, não é fazer cura, não é levantar defunto, não é nada disso. Se essas coisas vierem, eu acharei a coisa mais normal do mundo, mas que elas venham depois de uma busca e de uma entrega sincera e real da nossa vida ao nosso Deus, através de Cristo e do cumprimento da palavra. Aí eu vou acreditar. Agora, essa turma de malandro que anda por aí, né, falando que é avivado, que é pentecostal, que é isso e aquilo, e fala pelos cotovelos um monte de bobagem, usa a mídia, estão enriquecendo com o dinheiro do povo. Essa turma é uma turma de malandro, usado pelo inimigo para tirar a verdadeira visão de avivamento das pessoas. Então, irmão, você não precisa de um avivamento coletivo, não. O avivamento coletivo vai acontecer quando a sua vida for avivada por Deus. Quando eu e você começarmos a buscar com seriedade um relacionamento íntimo, um relacionamento abraçador com Deus, o avivamento automaticamente vem. Chama-se plenitude do Espírito, enchimento do Espírito. É o que o grego chama de pleroma, pleroma do Espírito. Significa enchimento pleno, total, onde não tem espaço para mais nada. Nesse momento, isto é avivamento. Avivamento não é sair rodando, gritando e falando supostas profecias que não existem. São adivinhações, e a Bíblia diz que a adivinhação é coisa do diabo. Profecia é uma coisa, adivinhação é do diabo. Oh, irmão, eu que te digo que você vai comprar um carro. Isso é adivinhação, isso é do inimigo. Irmão, eu estou vendo aqui que você vai ganhar uma casa, você vai casar, Isso não existe. Não existe. Isto é adivinhação. Adivinhação é feitiçaria, é bruxaria. Isso é obra do inimigo. Então, ansiar pelo avivamento faz parte de um processo de crescimento diante de Deus, de fortalecimento para que nós enfrentemos as coisas como Abacuque, depois de ter visto toda aquela situação. No final ele faz aquela declaração maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor. Ninguém chega a essa conclusão sem um processo de crescimento. Continuando, estamos no verso 2 ainda, tá? Vou recapitular. O processo de fortalecimento para chegar ao ponto que Abacuque chegou passa pelo ouvir as declarações do Senhor, ficar alarmado, perceber o que está acontecendo e se posicionar na brecha, ansiar pelo avivamento, que começa em mim, começa em nós. E agora, ainda no capítulo 2, ele diz aqui, deixa eu voltar aqui, no capítulo 2 ainda. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Vamos lá. Como é que Deus faz a obra dele, avivada, ser conhecida? Você pode me dizer? Pensa um pouquinho. Bom, Deus falou assim: eu quero avivar a minha obra. Isso significa avivar os meus filhos,
para que a minha obra seja conhecida. Aí cada um de nós busca o Espírito Santo, aviva, tal, e busca a santidade, e aí fica dentro de casa e falando para os filhos, para a esposa: olha, filhos, nós temos buscado avivamento, olha, nós estamos avivados, glória a Deus, agora nós somos mais santos, agora nós somos mais crentes, agora nós somos mais fortes, que maravilha, que avivamento gostoso, que coisa boa. Você pensou aí? Como é que a obra do Senhor vai se tornar uma obra conhecida? Me permitam aqui eu repetir uma coisa que eu fiz, que aconteceu comigo em 1976. Eu saí de casa, a minha mãe me chamou para... Eu estava saindo com uma camisa de seda e tal, do jeito que eu gostava, para ir num baile. A minha mãe me chamou da janela e disse: meu filho. Eu falei: o que, mãe? Para onde você vai? E eu disse: não interessa. Eu era rebelde, eu era terrível, eu era terrível. Mas era o diabo, era o inimigo que fazia aquilo comigo. Eu tinha aparência de bonzinho, mas eu era terrível. A minha mãe então disse assim: hoje vai ter um culto na minha igreja, na minha congregação, que era a igreja de Tribobó. Vamos lá, meu filho. E eu fiquei com uma ira tão grande, mas tão grande, que eu saí gritando, xingando, e bati um portão. Tinha um portão de ferro lá em casa, e eu bati aquele portão, que o portão quebrou. Portão de ferro. O diabo tem muita força. Quebrei o portão de ferro. E fui embora. Aprove a Deus naquele dia me levar para a igreja presbiteriana de Alcântara. Eu não sei como eu entrei ali, não sei como eu saí, só sei que eu entrei, e quando eu vi, eu estava lá na frente chorando junto com o pregador. 25 de julho de 1976, 9h10 da noite. Estamos em 2020. Estou até hoje buscando a presença do Senhor. Sou falho e imperfeito, mas o Senhor tem me mantido na sua casa até hoje. Quando eu saí, eu esqueci de baile, esqueci de tudo e fui embora. Peguei um ônibus lotado, estava cheio o ônibus. E tinha um amigo meu chamado Daniel. E esse Daniel, que eu não sei se ele é sobrinho ou irmão de Dona Onira, eu não lembro mais, acho que é irmão. Então esse Daniel também, junto comigo, a gente era da farra e tal. E ele estava mais à frente, e eu estava tão tomado de alegria pelo que o Espírito Santo havia feito, que eu falei: Daniel! E o ônibus lotado, e eu me segurando, e ele disse: o que foi, Ronaldo? Sabe o que aconteceu comigo hoje, agora? Eu disse: não. Rapaz, eu entrei para a igreja. E eu não estava nem incomodando que as pessoas ouvissem. Então, aí, eu queria extravasar o que aconteceu comigo. Aí Daniel, meio sem graça e tal, foi criado na igreja também, mas estava desviado. Ah, que bom, tal. Eu sei que passou dali, irmãos, há um tempo atrás, o pastor Gideão de Paulo ainda era vivo, e estava lá em Tribobó, e eu fui pregar em Tribobó. Quando eu cheguei lá, tinha um barbudo, um cara barbudo, sentado do meu lado, assim, eu não sabia. Eu falei: ô irmão, eu sou o pastor Ronaldo, da igreja presbiteriana. E ele falou assim: eu sou o pastor Daniel, da igreja Assembleia de Deus. Eu falei: Daniel? Aí eu reconheci o Daniel, os dois pastores, depois de tantos anos. Mas quando eu fui para o seminário, o pastor Alcides Nogueira me perguntou por que eu queria ir para o seminário. Eu disse: para aprender mais a palavra de Deus, para poder disseminar, porque eu olhei para a minha miserabilidade, vi como eu era miserável, o que Deus fez por mim, e eu quero fazer isso pelos outros. Quero falar do evangelho o máximo possível. Eu não estou dizendo para os irmãos que sou melhor que ninguém, mas essa consciência de espalhar o evangelho entrou no meu sangue. Pregar o evangelho, falar do evangelho, ensinar as pessoas, entrou no meu sangue de uma maneira tal que nunca mais saiu. E por mais erros que eu tenha, ou que você tenha, que nós tenhamos, esse erro um crente não pode ter. Esse é um erro que o crente não pode ter. Ou seja, o erro de não proclamar a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor conhecida.
Os anjos queriam fazer isso, Deus não permitiu. E disse, não, eu quero que os homens façam. A nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande, porque anunciar o evangelho não é tarefa de anjo. Jesus veio, anunciou sua própria vida, ele, o próprio evangelho encarnado, designou os 12, desses 12 outros que os seguiram. Hoje são milhões e milhões ao longo da história, mas é uma tarefa que o Senhor Jesus, antes de subir, dizem que nós temos que pensar muito seriamente nas últimas palavras de alguém, né? Então, as últimas palavras de Jesus nesse mundo foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Resumindo, ele estava dizendo o que Abacuque pediu. Abacuque pediu: aviva a tua obra, faze-a conhecida. Aí Deus, 600 anos depois, disse: ok, Abacuque, vou avivar a minha obra. Envio Jesus, meu filho. E aí o filho fala assim: agora vocês vão e preguem por todo mundo. Façam minha obra conhecida. A responsabilidade é de quem? Dos missionários, dos pastores, só. A responsabilidade de todos nós. Então aquele ou aquela que não se preocupa em buscar avivamento e fazer a obra do Senhor conhecida, é porque ele não está nem aí para Deus, para Jesus, para a Bíblia e para a desgraça das pessoas, a miséria dos homens. Ezequiel capítulo 33 nos exorta sobre isso. Ezequiel, que é chamado pelo Senhor como atalaia, ele é exortado ao seguinte: se você vir o seu irmão indo fazer coisa errada e você o avisar, você livra a vida dele e livra suas mãos do sangue dele. Se você não avisar, ele vai se perder e eu vou requerer o sangue dele da sua mão. Se você ver o ímpio indo para o buraco, para o mau caminho, indo para o abismo, e você o avisar, o ímpio pode voltar atrás, voltando ou não, você livrou a sua mão. E o ímpio indo para o abismo, indo para o mal, e você não avisar o ímpio, não mostrar a ele o caminho correto, ele vai morrer, ele vai cair no despenhadeiro, no abismo, ele vai para o inferno, mas eu vou requerer o sangue dele das suas mãos. Você já pensou nisso, meu irmão? E enquanto nós não avisarmos as pessoas, enquanto nós não fizermos a obra conhecida das maneiras que Deus permitir, orando, intercedendo, enviando, indo, contribuindo, seja como for, mas falando principalmente, se nós não fizermos isto, Deus pode requerer o sangue dessas pessoas de nossas mãos. Por que vocês não fizeram minha obra conhecida? Eu dei avivamento lá, vocês avivei vocês, dei oportunidade para vocês se avivarem. Vocês entenderam a urgência e vocês nada fizeram. Quando você se nega a ser um dizimista, um ofertante, você está impedindo a obra de avançar. O conselho enviou uma verba para as missões, além daquelas que nós já mandamos todo mês, uma verba emergencial, porque nós temos consciência disso. Os missionários estão na frente de trabalho. Essa pandemia trouxe problemas seríssimos para todos eles. Tem missionário passando necessidade, mas ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a obra do Senhor conhecida. Você não pode ir lá. Você não pode ir na Albânia, você não pode ir na África, você não pode ir na China, mas você pode contribuir. Pode e deve. Não importa com quanto. O que me espanta é que tem pessoas que não dão absolutamente nada para o reino de Deus. Nada de si mesmos. Seja de recursos pecuniários, seja de dons, talentos, enfim. Isso é uma temeridade, meus irmãos. A obra do Senhor precisa ser conhecida nos 4 cantos da terra. O Senhor Jesus disse que quando o evangelho dele fosse pregado nos 4 cantos da terra, aí viria o fim. Você não anseia pela vinda de Jesus? Você e eu podemos estar atrapalhando, impedindo a vinda do Mestre. E a nossa vida eterna
com o Senhor. É muito sério, é muito sério. Fazer a obra do Senhor conhecida. Quando eu ouço as declarações do Senhor, fico alarmado, aquilo entra em meu coração. Quando eu fico ansioso por um avivamento na minha vida e na vida do povo de Deus, na igreja. E quando eu começo a me preocupar em fazer a obra conhecida, eu estou num caminho do fortalecimento. Eu estou no caminho certo para me fortalecer, ao ponto de, em momentos como este que nós estamos vivendo, eu poder fazer a mesma declaração que Abacuque fez. Que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no churrasco não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Você está em condições de se alegrar no Senhor mesmo? Eu espero que sim. Espero que sim. Uma outra coisa. Agora é interessante porque no capítulo 2, aliás, no capítulo 3, verso 2, dos versos 13 a 15, agora são capítulo 2, versos de 13 a 15. Deixa eu ver daqui. Desculpem, de 13 não. Espera aí. Sim. 15, 16. Desculpem. Perdão, irmãos. Capítulo 2, não. Capítulo 3, versos de 3 a 12. Capítulo 3, versos de 3 a 12. Aqui nós temos uma outra observação. O que acontece com Abacuque? E Abacuque mostra que estava acontecendo, deveria acontecer também com o resto do povo. Do verso 3 até o verso de número 12. Ele começa: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche de seu louvor. E aí ele começa. Ele começa a falar até o verso de número 12, que diz assim: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Ele, nesses versículos de 3 a 12, ele vaticina e mostra o poder de Deus e a ira de Deus contra o seu povo. Povo que não fez nada disso que eu falei. Povo que não o ouvia, não se alarmava, não ansiava pelo avivamento, que não fazia a obra dele conhecida. Esse povo, ele exorta o povo a que tenham duas coisas: temor. Aliás, tem uma coisa: temor da ira e do poder de Deus. Temor do poder, da ira e do poder de Deus. A impressão que eu tenho como pastor, como pregador, como profeta, é que a igreja não tem mais temor de Deus. As igrejas não têm. Eu quero contar uma história que eu já contei aqui para vocês uma vez. Não sei se todos lembram. Eu estava pregando numa igreja do interior de São Paulo, igreja de Itatiba. A palavra Itatiba em Guarani significa muita pedra. Tiba é muita, né? Ita é pedra. Então Itatiba, muitas pedras. A cidade realmente, para onde você olhava, tinha muitas pedras grandes, era muita pedra. Então eu estava pregando ali e falei sobre isso. Falei sobre o temor que nós precisamos ter do juízo de Deus, da mão de Deus, da ira de Deus. E quando a gente fala sobre ira, a nossa ira é uma coisa. Vejam bem, eu fico irado, eu perco o controle. O sangue sobe,
o olho fica vermelho, a cara fica vermelha. Nós tomamos atitudes absurdas, irados, atitudes impensadas. Isso a gente entende ira assim. O sujeito ficou irado, bateu em todo mundo, deu tiro, estava irado. Não, ira não é isso não. Isso é descontrole. Ira é um sentimento profundo de ansiedade de justiça, um sentimento de justiça. E Deus é justo. Com Deus não tem meio papo, não. Deus é assim. Ou é ou não é. Eu lembro da irmã Araci Ganhoto, lá em Campos, que falava isso. Uma senhora de quase 90 anos. Irmãos, na palavra de Deus é assim. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Então Deus não tem essa. Ele fala assim, ó. Eu tenho aqui a regra para você, está dada aqui na palavra, se você seguir, está lá em Deuteronômio 28, né? E tal. Se você seguir vai ser assim, se você não seguir vai ser assim. Não tem meio termo. Mas e se eu fizer assim e assim? Não, não tem. Ou é assim ou é assim. Não tem jeito. Então Deus diz assim, quem crê em Cristo está salvo, quem não crê está condenado. Aí alguém fala assim, mas Deus vai ter coragem de mandar alguém para o inferno, queimar no fogo eterno? Deus não está mandando ninguém para o inferno, não. Deus disse assim, se você crer, você não vai. Se você não crer, você vai. Aí o cara chega diante dele e fala assim, eu não criei. Ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, os seus anjos e para você que não acreditou. E Deus vai falar isso com a maior tranquilidade. Sem drama de consciência. Me permitam aqui a colocação para a gente poder entender. De noite ele vai dormir tranquilo, vai botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Ele não vai ficar pensando, por que eu mandei o fulano para o inferno? Podia ter dado uma chance a ele. Não, não tem isso não, chefe. Tem não. Aí essa irmã, aí eu saí lá em Itatiba, eu preguei sobre esse assunto e tal, que nós tínhamos que ter temor de Deus, porque com Deus não se brinca e tal. Essa irmã virou-se e falou assim, olha, gostei muito da sua mensagem, muito boa, parabéns. O senhor é isso, é aquilo, fala um monte de coisa, eu estou ouvindo. Eu falei, ela está botando a escada, quando eu estiver lá em cima ela vai dar um chute, eu vou lá embaixo, vou cair. Aí fiquei preparado. Ela disse assim, só tem uma coisa que eu acho que o senhor devia pensar melhor para ensinar direito ao povo. Eu falei, o quê? Esse Deus que o senhor falou, que pune, eu não conheço esse Deus. Eu falei assim, não. A senhora é crente? Sou. A senhora é crente presbiteriana? Sou. Mas meu marido nunca pregou esse tipo de Deus. Sempre pregou Deus, amor, misericórdia e tal, longanimidade. Eu falei, tá. Seu marido é o quê? Presbítero? Não. Meu marido era pastor. Falei, a senhora falou, era? Não é mais? Não, ele morreu. Eu quero dizer para a senhora o seguinte. Ele pastoreou quanto tempo? Não chegou nem um ano. Ele ordenou, começou a pregar e logo morreu. Novo ainda. Falei, eu vou dizer para a senhora do que seu marido morreu. Ela, como? Falei, eu sei do que seu marido morreu. Seu marido morreu porque Deus olhou para ele e falou assim, eita, que meu filho está falando tanta bobagem lá embaixo, eu vou trazer ele aqui para cima antes que ele desvie a cabeça dos membros da igreja, porque ele está pregando um Deus que eu não sou. Senhora, desculpa, eu tenho mais o que fazer. Eu não falei dessa maneira, não foi assim, não. Eu falei com... Senhora, desculpa, eu tenho que cumprimentar aqui os irmãos, mas eu me lembro que eu falei isso. Desse jeito, falei, minha irmã, Deus levou o seu marido para o seu marido não atrapalhar a obra. Porque esse Deus que ele estava pregando não existe. O que eu estou pregando existe. Existe, senhora. Senhora, me desculpa, mas eu não posso deixar A senhora fez uma colocação na frente de todo mundo, eu tenho que lhe dar a resposta de acordo com o que eu creio. Senhora, me desculpe. Deus preferiu ficar com o seu marido lá em cima para ele não atrapalhar a obra aqui embaixo. Porque se ele continuou pregando isso, ele ia pregar heresia. E muita gente ia se desviar. Eu fico impressionado que as pessoas não têm temor de Deus. As pessoas não têm temor do poder de Deus, da ira de Deus.
E Abacuque, do verso 3 ao 12, ele fala direto sobre isso. Ele mostra que com Deus não se brinca. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. E ele continua. Os montes te veem, Senhor, e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. O sol e a lua param nas suas moradas, das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Não sou eu que estou falando. As igrejas precisam ter mais temor de Deus. Os cristãos precisam ter mais temor do poder de Deus, da ira de Deus. E a ira de Deus, irmãos, é justiça. Não é, a ira de Deus não é um extravasamento de uma emoção de alguém descontrolado. Olha, eu estou com tanta raiva daquela igreja que eu vou fazer isto, vou fazer... Não, não é isso não. Deus é justiça. E a justiça dele se concretiza na pessoa de Cristo. E é simples assim. É simples assim. A sua ira não passa de ato de justiça dele, determinado por ele. Atos para os quais nós estamos vulneráveis. Se nós não atentarmos para isso, não tivermos temor de Deus, não tivermos temor do seu poder, da sua ira, que se abate sobre aqueles que não fazem a sua vontade, todos esses vaticínios aqui que Abacuque faz, do verso 3 ao 12, é contra o povo de Judá, contra o seu rei, Jeoaquim. É contra isso. Profecias, exortações que Jeremias fez também, inclusive sobre o rei Jeoaquim, dizendo que ele era um avarento, que ele só pensava em prazeres, corrupção, violência, injustiça. Jeremias também caiu matando, bateu feio em Jeoaquim. E era o povo de Deus, era Judá. E Abacuque diz: vocês não têm medo, não? Vocês não têm medo? Mas os versos 15 e 16 diz assim: marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Existe em Deus misericórdia. Essa angústia que iria se abater sobre o povo era um ato de misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus nos disciplina porque nos ama. Então uma coisa é condenação, outra é disciplina. Não rejeites a disciplina do Senhor. Ela serve para nos alentar, ela serve para nos despertar. Busquemos viver de uma maneira tal que possamos fazer declarações maravilhosas como essa de Abacuque. Confiemos na misericórdia de Deus, mas busquemos viver uma vida reta e santa diante do Senhor. E aí o Espírito Santo vai confirmar a cada dia em nosso coração estas palavras maravilhosas. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Se você estiver disposto ou disposta a ouvir as declarações do Senhor, a se alarmar em seu íntimo com a miséria humana sua e dos outros homens,
se realmente houver sinceridade numa busca por avivamento em sua vida. Se nós nos preocuparmos em fazer a obra do Senhor conhecida, podemos ficar em silêncio, aguardando o dia do livramento. E podemos declarar para nós mesmos, para as potestades, para os homens e diante de Deus, que nós temos esperança de que as coisas vão melhorar. O que você estiver passando, seja por conta da Covid ou não, se você estiver com problemas existenciais, se estiver faltando fruto na vide, se não houver mais ovelhas no curral, se não houver gado no curral, se o produto da oliveira estiver mentindo na sua vida, confie, busque a Deus, busque avivamento no Senhor, busque no Senhor condições dadas pelo Espírito Santo para proclamar a obra do Senhor. Aviva a obra do Senhor avivando a sua própria vida primeiro. Fique alarmado. Não deixe que as coisas do mundo, as situações, embruteçam seu coração, não. Sofra, chore diante de Deus e peça a Ele misericórdia. Tenha temor dEle para não cair em suas mãos. O Senhor exerce a sua ira com justiça e Ele é poderoso. É uma frase que eu uso muito com meus amigos, com minha família. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, para que possamos juntos dizer essas palavras, mas viver o efeito dessas palavras em nossa vida. Vou repetir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. Amém, meus queridos? Vamos andar altaneiramente, sem soberba, sem orgulho, com humildade diante do Senhor. Vamos confiar. Tudo isso vai passar. E vamos abraçar a Deus. Vamos ser abraçadores de Deus, como Abacuque, o abraçador. E ao abraçarmos com sinceridade, cumprindo essas coisas, nós poderemos ficar tranquilos, porque o Senhor nos dará vitória sobre vitória, física, existencial, moral, espiritualmente, enfim, o Senhor sempre nos levará em triunfo. E Deus assim nos abençoe. Eu tenho aqui um agradecimento a fazer, né? Alguns irmãos que têm estado conosco ao longo dessas lives, né? O irmão Silas, lá na igreja de Ipatinga, é uma pessoa que de vez em quando eu lembro dele. Há uns dias atrás eu estava lembrando do Silas. Uma pessoa especial mesmo, né? Todos são especiais em seus critérios. Silas foi aquele braço direito no louvor na igreja, na equipe de louvor, nos projetos de música que nós fizemos. Silas, eu não esqueço de nada, Silas. Nada mesmo. Lembro muito de você, né? O Moisés, muito obrigado por você estar aí conosco nos assistindo. Passe isso aí para o Marco, tá? E para a Lúcia, para a turma lá. E quem estava me assistindo esses dias era o Catulino Stoffel. Ele, a esposa, né? Estavam assistindo a gente, ó. O Moisés, né? Diz aqui que está com saudades dos estudos do pastor. Já esteve conosco uma época, depois ele precisou mudar-se de localidade. A Leia, a irmã do Jonas, do presbítero Jonas, a Leia Jardim, também está conosco. A nossa irmã fidelíssima Elza Amaral. Obrigado, Elza. Ô, Elza, eu não me lembro se o nome de menininho era Eronilton ou Eranilton. Depois digita aí para mim se o nome dele é Eranilton, porque o nome de neném eu sei que é Eranilton.
Agora, o nome de menininho aqui eu não me lembro se era uma coisa ou outra. Dá uma digitada para mim, tá bom? O nosso irmão Carlos José Ramos Pacheco, obrigado, querido. A Josélia Silveira, a Érica Sinelli também nos assistindo, fora os outros irmãos que nós temos ciência, né, de que nos assistem constantemente, seja através da live, seja através da transmissão pelo Facebook. A semana passada foram 250 visualizações, né, os irmãos aí acompanhando o estudo, e isso é muito bom, isso nos ajuda, nos incentiva, e eu fico feliz com isso. Então o Manuel, obrigado Manuel, o Gleiber com a Ana também estão sempre acompanhando. Enfim, a esses irmãos todos nós queremos agradecer e dizer que isso tudo faz parte de um conjunto. Nós estamos dessa maneira contribuindo para proclamar a obra do Senhor. Isso é muito bom. Não esqueçam de orar pelos missionários, ok? Nós estamos fazendo vários eventos para levantar recursos para a junta de missões estrangeira e também nacional. Se alguém que está nos ouvindo quiser participar deste evento, entre em contato conosco que nós estaremos explicando como pode ser feito isso. Tá ok? Então é isso. Nós vamos encerrar com oração e bênção. Eu não tenho aqui mais nenhuma comunicação, a não ser que terça-feira, aliás, hoje é quinta, né? Domingo pela manhã, às 9 horas, a nossa reunião, eu estarei concluindo um estudo de manhã sobre o tema Eu Quero Minha Resposta. Por que Deus aparentemente não responde? Algumas orações não são respondidas, algumas pessoas ficam ansiosas, preocupadas e não veem a solução dos seus problemas. Por quê? Vamos continuar no domingo às 9 horas da manhã. Às 10h30, o projeto do presbítero Neskins com os jovens e adolescentes, e para quem quiser, tá? Eu tenho participado com eles, sobre os ministérios de Jesus. Tá muito bom. E à noite, às 19h30, o culto público vespertino. E na terça-feira, a reunião de oração às 17 horas, através do Team Link, né? O presbítero Inácio que está coordenando esse projeto. Tá certo? Podemos então nos despedir, né? A nossa auxiliar aqui diz que não temos mais nada, nenhum outro aviso. Então vamos orar para encerrar assim a nossa reunião. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, queremos agradecer-te porque em nosso coração nós sabemos que mesmo que todas as coisas nos pareçam contrárias, nós podemos regozijar no Senhor, alegrar no Deus de nossa salvação, pois todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que te amam e nós te amamos e o Senhor sabe disso. Ó Deus amado, nós queremos mais uma vez rogar ao Senhor que atendas às nossas orações que fizemos pelos enfermos, enlutados, pelos profissionais de saúde, enfim, Senhor, por todas aquelas situações que colocamos diante de Ti. E agora estou me lembrando do pedido da Tua serva Eliséia, que pediu que estivéssemos orando por suas filhas, a Gisele lá na Holanda, e a Débora também, que está conosco aqui, está carecendo das nossas orações. Fica com as Tuas servas, Senhor, nós te oramos e rogamos-te que continues a abençoar o Teu servo, o diácono Bruno, fazendo os seus exames para detectar se há alguma enfermidade, naquilo que ele anda sentindo, o desconforto dele, mas que o Senhor esteja à frente de tudo isso, dando ao Teu servo livramento para esses incômodos. Ó Deus amado, pedimos também pela irmã da Tua serva Rosa, lá em Minas. Oramos, ó Deus, em favor da Dona Rosa, a nossa irmã, que sabemos que está com a saúde muito debilitada, e rogamos, ó Deus, que ali, com a ajuda da ID e dos seus parentes, ela possa ter um conforto a mais. Nós pedimos que a sustente nesse momento tão difícil, Senhor. Ó Pai amado, nós queremos agora, nesse instante, rogar que nos dês uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso, nos preparando para
os embates da nossa vida a partir de agora, que em tudo o Senhor nos conduz em triunfo. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.